Olá pessoal, meu nome é Ezra Santana e o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje é a solução da nossa primeira sprint. Se você não está entendendo nada, deixa eu te explicar aqui. A gente lançou alguns desafios, tá? E eu vou dar uma recapitulada aqui para você entender exatamente como vai acontecer. A gente lançou desafios abertos ao público, tá? E nós temos agora dois tipos de desafio. Um desafio mensal e um desafio semanal. Não, eles não são interligados, tá? Então você não precisa fazer essa conexão. São duas coisas diferentes. Qual a diferença entre eles? O mensal, você vai ter um mês ali para você desenvolver aquele desafio e no final você vai entregar um dashboard completo, completaço, tá? Você pode usar todos os recursos do Power BI para fazer o seu dashboard. No desafio semanal, a gente tem um prazo de uma semana para você responder e trazer a solução, só que ele é algo mais pontual, você não vai precisar criar um dashboard, né? Ele tem um problema específico e aí você vai utilizar de DAX, utilizar de visualização de dados para resolver aquele problema específico, beleza? Então ele é aberto ao público, qualquer pessoa pode participar e os resultados vêm toda semana, a gente vai ter um resultado de uma sprint nova e isso acontece em toda terça-feira e a primeira terça-feira do mês vai ser a solução do desafio mensal, que é o desafio Kickstart, tá? Então a gente denominou assim, então o desafio mensal é o desafio Kickstart e os desafios semanais são as nossas sprints. Beleza? Ficou claro? Então, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente também está deixando já o link para você ter acesso ao desafio mensal e também o link do próximo desafio semanal, da nossa próxima sprint, beleza? Então a gente vai resolver agora a nossa primeira sprint e vamos nessa. Eu quero te mostrar aqui o Power BI primeiro e dar um overview do nosso problema, né? Então, qual é o nosso problema aqui? O nosso grande intuito, na verdade, de fazer esses desafios, pessoal, é que você realmente se desenvolva, é você estar em contato o tempo todo com a ferramenta, com o Power BI, estar em contato com o DAX, porque isso com certeza vai destravar o seu processo de criação e de análise de dados, tá? Então, pode ter certeza que a gente trazendo esse desafio e trazendo também a solução, é importante que você faça, você tente fazer, para que você possa entender exatamente quais são os pontos, onde que você está errando, onde que você está emperrando, qual é a função DAX que ainda está fazendo você ficar estagnado, e obviamente você vai correr atrás, você vai tentar resolver. Não conseguiu, você vai ter aqui o nosso vídeo para atingir aquela solução. E o ideal aqui, na verdade, a gente está tentando trazer um retrato da realidade, né, do nosso dia a dia como profissional de análise de dados, algumas solicitações que são pedidas para a gente retrata isso aqui, obviamente com dados fictícios, mas que tranquilamente você consegue trazer um excelente resultado para algumas demandas que não são tão simples assim, né? E a primeira sprint que eu quis trazer aqui foi um problema que já aconteceu comigo, né, principalmente específico na área de marketing digital, mas você pode utilizar essa mesma solução aqui para outras áreas, tá? Então, qual foi o nosso problema? Qual é o problema da nossa primeira sprint? A gente tem um gestor lá do marketing digital e a gente sabe que no marketing digital existe uma dinâmica muito intensa, né, de manipulação de campanhas, altera uma coisa, altera outra, aumenta investimento, pausa a campanha, dá play a outra campanha. Então, esse movimento intenso, obviamente, ele vai interferir no nosso resultado final, né? E a solicitação do gestor foi: eu quero saber quando é que foi feita alguma intervenção, alguma nas campanhas, por exemplo, e como essa intervenção, essa manipulação interferiu em uma métrica específica, né? No caso aqui, a gente está retratando a métrica de leads, né? Nesse gráfico aqui eu tenho a quantidade de leads por dia, né, em um determinado mês, né? E aí, cada sinalizador desse aqui significa uma intervenção nas campanhas. Aqui, se eu passar o mouse, eu consigo ver, ó, aqui o início do teste AB, aqui eu tenho a troca do criativo da campanha, a alfa, né, uma campanha fictícia. Ou seja, foram feitas algumas ações nas campanhas e o gestor ele quer saber como aquela ação impactou no resultado, no caso aqui, na aquisição de leads. Beleza? Então esse é o problema. E a solução foi trazer esse gráfico de linha aqui, né, temporal, e onde no dia em que teve a intervenção, ele sinalizou aqui, ó, e aqui facilmente, visualmente, a gente consegue identificar
qual foi o comportamento, se aquela ação aumentou a quantidade de leads, se diminuiu. Então fica realmente algo bem legal, bem visual e bem prático de você entender o que está acontecendo no processo lá da sua campanha, do seu marketing. Beleza? Então, esse é o nosso problema e a solução é bem simples, na verdade, né? Eu vou te mostrar aqui, a gente tem um modelo de dados aqui, os dados são bem simples, são bem básicos, né? São apenas três tabelas, uma de day calendário, uma tabela que tem a fato de leads, né? De fato, os dias em que teve captação de leads, e a gente tem uma outra tabela aqui, que é o registro daquela ação, né? Então, obviamente, essa tabela é super importante. E aí, por isso que eu estou falando que você pode utilizar isso aqui também em outras situações. Você pode usar, por exemplo, quando começou uma campanha de descontos, a Black Friday, por exemplo. Você pode, nos feriados, colocar um sinalizador onde estão os feriados e como as suas métricas se comportam depois de cada uma dessas datas. Então, você pode adaptar essa realidade, essa solução aqui, para diversas situações, não só para o marketing digital, né? Mas, obviamente, a gente tem que ter uma tabela de registro daquilo, ou uma tabela de calendário de eventos, né? Ou uma tabela das promoções, ou uma tabela dos feriados, não sei. Então, a gente precisa dessa tabela do registro, que seria a nossa ação. Então, tem o calendário, a tabela fato de leads e a tabela de registro da ação. Elas também são super simples, a tabela de calendário é só a coluna mesmo de data, que a gente não vai precisar destrinchar essa tabela de calendário aqui. A gente tem a tabela de ações, são as datas e a ação que foi feita, né? Então tem aqui a data, o período, então aqui teve um aumento de investimento, início do teste AB, a troca do criativo, e do F-Leads é só as datas e a quantidade de leads que teve naquele dia. Beleza? Então é bem simples assim, o nosso modelo, e vamos lá para a nossa solução. Deixa eu só duplicar essa, essa página aqui, para a gente fazer e vou apagar. Então, a gente tem aqui, a primeira coisa é um gráfico de linha. Eu vou colocar aqui meu gráfico de linha e vou criar uma medida que vai ser uma medida super simples, né? Que vai ser a nossa soma de leads ali, né? Então, deixa eu criar uma nova medida aqui. Opa. Eu vou botar leads 2 porque eu já estou usando leads. Nova medida. Vou botar aqui quantidade de leads. Vai ser igual, é simplesmente a soma de fdados leads aqui. Beleza? Só isso mesmo. Então, aqui no gráfico de linha, no meu eixo X, eu vou colocar a data. E aqui a quantidade de leads em Y. Beleza? Então já tenho aquele comportamento da, da, da linha. E aí o que é que a gente tem que fazer? Aqui, ó, deixa eu ativar primeiro aqui os rótulos, né? Para a gente ver o rótulo de dados, para a gente ver a quantidade de leads em cada um desses dias. Aqui em rótulo de dados, ó, tô vendo que tem alguns dias aqui que eles não tá aparecendo, tá vendo? A quantidade de leads, eu posso resolver isso aqui aumentando aqui a densidade da etiqueta para conseguir ver todos. Pronto. Então, teoricamente, qual é a nossa primeira intenção? A primeira coisa que a gente pode tentar fazer aqui para resolver isso, né? É chegar aqui dentro da minha medida nova de quantidade de leads e formatar ela para colocar um símbolo apenas, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, nem formatar ela, né? Botar, por exemplo, aqui, como é que eu coloco aquela bolinha ali no visual? Tem um atalho do Windows aqui, que é Windows ponto, e aí você pode escolher algum ícone, qualquer coisa dessas aqui, ó. Posso escolher um emoji, um GIF e tal. Então eu vou escolher essa bolinha azul aqui. Deixa eu ver se ele já foi. Pronto, já tá aqui, eu posso fechar. E aqui, obviamente, eu vou ter que colocar ele entre aspas, beleza? Então, teoricamente, e colocar um aqui para concatenar. Então, teoricamente, isso aqui resolveria, né? Mas quando a gente apertar Enter aqui para validar a fórmula, você vai ver que vai dar um erro e ele não vai conseguir. Aí, ó, deu um erro. Por que que ele dá um erro? Porque nessa minha coluna aqui, nesse meu eixo do Y, onde vai exibir o valor, ele precisa ser um valor numérico, ele precisa colocar um valor aqui. E quando eu faço isso na minha fórmula, coloco esse sinalizador aqui, entre aspas, concateno ele com a fórmula em si, com a medida em si, ele transforma isso aqui em um texto e ele não me permite jogar essa informação aqui dentro. E aí, por isso, ele dá esse erro. Então, como é que a gente faz agora para resolver esse problema?
E aí é que está o pulo do gato, porque o Power BI agora ele atualizou e ele lançou uma nova estrutura de medidas, vamos dizer assim, um novo formato, né? Então, quando eu clico aqui, ó, na minha medida, eu tenho esse campo aqui de formato, tá vendo? Que ele naturalmente é texto, tal, 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 né? Então, eu posso alterar isso aqui, eu posso modificar ele com a nova atualização do Power BI e fazer com que o formato dele seja dinâmico. Então, o que é que. Primeiro, se você não tem isso aqui, se você clicar aqui em formato e não aparecer para você a opção dinâmica, então você vai vir aqui em arquivo, opções de configuração, opções e ter que sinalizar para ele habilitar essa nova função. Aqui, ó, recurso de visualização, eu tenho aqui, ó, cadeia de caracteres em formato dinâmico para medidas. Então, marca isso aí, e aí você tem que fechar o Power BI e abrir novamente para ele reconhecer essa sua alteração, né? Eu vou pegar essa medida aqui, deixa eu só apagar isso que eu fiz. A gente não vai precisar dela agora, beleza? Então, quando eu selecionei agora, eu já tenho essa nova opção aqui, ó, formato aqui, dinâmico. Então, isso me permite que eu não precise mais transformar a minha medida em um texto, mas eu consigo modificar o que ele exibe, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, em formato dinâmico, perceba que aqui não mudou nada, tá vendo? Aqui eu continuo com... Na verdade, assim, ele vai aparecer essa opção aqui, ó, medida ainda, ele vai aparecer aqui a medida, que vai ser a sua medida normal. E para você modificar o que ele vai ser exibido, você vem aqui, ó, clica nessa setinha, formato, e aí você pode digitar aqui qual é o formato que você quer que apareça. Beleza? Só que nosso problema ainda não está resolvido porque a gente precisa mesclar as duas datas, né? Então a gente tem duas colunas de data lá que a gente precisa combinar elas e a gente vai fazer esse processo aqui utilizando o DAX. Beleza? Quando eu coloquei aqui, ó, em formato, perceba que ele já veio com um zero aqui entre aspas, né? O que é esse zero entre aspas? É o formato que a minha medida está usando atualmente. Então esse zero entre aspas aqui, ó, ele me retorna esse valor aqui do jeito que está aqui. Beleza? Então eu não vou nem deletar ele, porque a gente ainda precisa a gente vai precisar desse formato, né? Então eu vou deixa ele aqui, eu vou eh, escrevendo aqui em cima, depois a gente pega esse formato aqui para a gente não esquecer. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável aqui para a gente retornar a data da nossa ação, daquela segunda tabela lá, né? De registros das ações. Então eu vou botar aqui data ação. Data ação vai ser igual a select value da minha F ações data, beleza? Então aqui, nessa variável aqui, eu vou retornar a data, né, a data específica daquela ação ali. Então eu vou dar um return aqui e vou usar um switch. Por que que eu vou usar o switch? Porque eu quero que quando a minha data da minha ação seja igual à data da minha tabela calendário, eu quero que ele me retorne algum formato específico, né? E se não for igual, ele vai me retornar o formato dele padrão, né? Esse formato zero aqui, beleza? Então, botar true, para ele já pegar aqui a condição verdadeira. Então, vamos lá. Então, se, eu vou lá, select value, agora eu preciso selecionar aqui, eu preciso pegar a minha data do calendário, de calendário data, quando a minha data do calendário aqui ela for igual à minha variável que eu criei aqui em cima, vDataAção, então ela vai me retornar alguma, algum valor, né? Qual é esse valor que eu quero? Que vai ser, agora sim, o Windows ponto, eu quero que ele retorne esse sinal aqui, deixa eu botar entre aspas aqui, esse sinal concatenado com a minha medida, né? Quantidade. Eu não preciso nem botar medida aqui, ó. Vai ser concatenado com o meu formato zero aqui. Formato da minha medida. Se não, tá com ponto e vírgula. Se não, eu quero só que ele retorne apenas o zero, que é esse formato aqui embaixo que eu deixei separado. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou fechar aqui o switch e dar um play. Pronto. E tá pronto o nosso. Bem simples, né? Então, ó, lembrando que aqui, ó, eu preciso colocar entre aspas simples, porque eu tô formatando a minha medida, tá? Não é. Se eu colocar qualquer outro. Se eu colocar só a medida pura aqui, o número, ele não vai acertar. Ele precisa que seja texto.
Ou seja, eu estou simplesmente modificando a visualização daquela medida. Eu não estou modificando o tipo da minha medida e o formato da minha medida. É simplesmente a, a visualização dela. Beleza? E aí, gostou da solução? Obviamente que depois é só o capricho, né? Mudar as cores e tal, para deixar mais bonitinho, mais apresentável. Mas a solução é sim, tão simples. Basta usar um novo recurso do Power BI. E o Power BI está lançando tanto recurso novo esse ano que você não pode ficar de fora, porque a gente vai trazer tudo isso aqui nos nossos vídeos, tudo isso aqui nas nossas sprints, nos nossos desafios. Então, fica ligado, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as, as, as novidades, né? Então, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. E se você gostou desse vídeo, dessa solução, dá um legal. Ah, sim, não esquece que aqui embaixo já tem o link da nossa próxima sprint, tá? Então, clica aqui e corre para fazer. Beleza? Estou esperando a sua solução. Falou, um forte abraço, a gente se vê num próximo vídeo.